Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus e o amor de Maria. Meus amados, hoje eu quero partilhar e orar com você em cima deste santo Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo do 13 ao versículo 19, aonde o próprio Jesus, ele começa neste versículo 13 um diálogo com seus discípulos. Ele procura o que o povo diz, fala ao meu respeito. Quem que o povo diz que eu sou? Os discípulos respondem. Uns diz que o Senhor é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, outros um dos profetas. Mas no versículo 15 deste capítulo 16 de São Mateus, Jesus procura Pedro. Pedro, e tu? Para você, o que você diz? Quem eu sou? Pedro responde, no versículo 16, tu és o Cristo, Filho de Deus. No versículo 17 e 18 deste capítulo 16 de São Mateus, Jesus responde, Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou, Pedro, mas o meu Pai que está no céu. Tu és pedra, de ti eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Jesus aqui fala com Pedro, o primeiro Papa, fala comigo, fala com você, fala conosco. A multidão ali não sabia quem era Jesus. Como fala este versículo 13 e 14, uns diziam que Jesus era um dos profetas, outros João Batista, outros Elias, outros Jeremias. Mas Pedro ali responde quem era Jesus. E eu, e você, e nós? Sabemos quem é Jesus? Reconhecemos ele como Pedro reconheceu que ele era e é o Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus também está no nosso meio, como fala em Mateus capítulo 28, versículo 20, em João capítulo 14, versículo 18. Ele está no nosso meio. Eu reconheço ele no nosso meio, como fala também em Marcos capítulo 1, versículo do 12 ao 15, fala que o reino de Deus está no nosso meio. Convertei-vos, fazei penitência e convertei-vos, porque o reino de Deus está no nosso meio. O reino de Deus é o próprio Jesus, é o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo de Deus. Ele está no nosso meio, como fala em Mateus capítulo 28, versículo 20. Ele está no nosso meio, está através da Eucaristia, está através da palavra que nós estamos agora lendo aqui, está através do irmão mais simples. Ele está no nosso meio quando nós entramos também no quarto e fechamos o quarto. Ali há um céu aberto quando começamos a orar dentro do nosso quarto. Ele está através dos acontecimentos se revelando a nós, através da natureza. Ele se revela, Jesus, dia e noite para mim e para você. Mas eu e você temos que abrir o coração como abriu Pedro. Ele reconheceu Jesus no meio deles, dos discípulos ali.
Mas eu e você precisamos de ter uma experiência com Jesus, como Pedro teve, de ser íntimo, de viver nele e permanecer nele, para que assim nós consigamos também agradar o coração dele, do próprio Jesus, como fez Pedro. Pedro, ali, depois que Jesus ali disse para ele: tu és Pedro, de ti edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, como fala este versículo 17 e 18 deste capítulo 16 de São Mateus. Pedro disse para Jesus: faça-se em mim segundo a tua palavra, como Nossa Senhora, ali em Lucas capítulo 1, versículo 38, Nossa Senhora disse para o anjo: faça-se em mim segundo a tua palavra. Eu e você também temos que fazer isso, como fez Pedro, como fez Nossa Senhora. Mas para isso, eu e você devemos ter uma experiência com Jesus, reconhecer Ele, ser íntimo e viver nele, porque é a intimidade, é a experiência que faz nós permanecer nele, viver nele. Ele quer fazer você, eu, nós ter um encontro real e verdadeiro com ele, mas nós precisamos de fazer como Pedro, abrir o coração, ir a ele, o primeiro passo, o segundo passo, ouvir a ele, o terceiro passo, obedecer a ele. Jesus, nós te suplicamos, nos dê a graça de ter um encontro pessoal com o Senhor, como teve Pedro, e reconhecer o Senhor, como reconheceu Pedro: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, o nosso Salvador, o nosso Libertador, a nossa luz, a nossa glória, Senhor. Como fala em Lucas capítulo 2, versículo 30, tu és o nosso único Salvador, o nosso único Libertador, Jesus. Vem, Jesus, agora nos dê a graça deste encontro íntimo e pessoal com o Senhor, de viver no Senhor e de permanecer no Senhor. Amém.